Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aí, Cláudio do consórcio, finalizando aí as explicações de documentos do bem a adquirir. Já falei de carros e caminhões e agora venho falar aí de imóveis, né? E aí eu vou dividir em duas etapas, tá bom, pessoal? O primeiro vídeo vai ser falando sobre construtora e depois falarei sobre imobiliária, tá bom? E ambos precisam de laudo de avaliação do imóvel. Então, você que está comprando pela construtora, essa construtora já finalizou as obras e já liberou o ABITS. Então, o que você vai precisar? O que a administradora vai pedir para você? A matrícula do imóvel. Então, você vai precisar apresentar a matrícula do imóvel, do apartamento. Com o número da matrícula, você vai mandar para a administradora e vai notificar a construtora que você está adquirindo, que é pelo consórcio. Lembrando que assim, quando é pela construtora e quando já é fase final, já que já tem um habits, você vai escolher aqueles imóveis que ainda estão disponíveis. Então, são poucas unidades. Normalmente, quando ela já finalizou as obras, você tem aí 10% das unidades, né? Os outros 90% já foram vendidos, né? Então, você vai ter que escolher entre aqueles que sobraram, né? Aí, você mandou a matrícula para a administradora vai fazer o aporte junto com a construtora. Então, todo esse trâmite de documentos, aí já vai, as duas vão fazer esse aporte. Se faltar algum documento, tanto a construtora quanto a administradora de consórcio vai solicitar para você. E aí, nesse meio caminho, existe o quê? Algumas construtoras te dão o ITBI, que é a documentação do imóvel. Se a administradora que você, a construtora que você adquiriu o seu apartamento, ela te deu a documentação, você não precisa pagar o ITBI. Agora, se você comprou um apartamento pela construtora e esse ITBI ela não te deu, aí você vai ter que pagar o ITBI na hora que for mandar para o cartório. O ITBI é 5% do valor do apartamento ou da casa nova que você está adquirindo, tá bom, pessoal? Pela construtora. E existe um outro segmento, um outro tipo de cliente que compra pela construtora também, que é o quê? Aquele cliente que compra no lançamento. Então, hoje as construtoras te dão de 2 a 3 anos para te entregar. Então, vai lançar hoje o empreendimento, aí você quer ir lá e você quer escolher o apartamento que você quer. Então, essa é a vantagem. E você paga mais barato também no lançamento. Então, você vai lá, já fechou com a construtora o apartamento, escolheu o apartamento que você quer e vai ficar pronto daqui 2 anos, de 2 a 3 anos. Fechou, aí você fecha com consórcio, isso existe muito. Hoje, mais de 20% das vendas por construtoras são pelo consórcio, nesse formato que eu vou passar agora para vocês. Então, a pessoa fecha pela construtora o apartamento e adquire um consórcio. Vou dar um exemplo aqui de 300 mil. 300 mil. Então, você comprou o apartamento de 300 mil pela construtora, de 2 a 3 anos para ficar pronto, e aí você contratou o consórcio também. E aí você paga a construtora e paga o consórcio. Vai pagando os dois, vem pagando parcela por parcela. Você pagou um ano e você foi sorteado ou você foi contemplado pelo lance fixo, lance da própria carta. Aí você foi contemplado, você está apto a usar o crédito. Porém, ainda a construtora não finalizou a obra. O que você vai fazer? Você vai manter a contemplação e aí esse capital, essa carta sua de 300 mil contemplada, ela vai ficar rendendo para você até a construtora finalizar a obra e liberar o ABITS, que é esse daqui, ó. Então, a hora que ela liberou o ABITS, aí você vai lá e usa o consórcio para quitar a construtora. Qual que é a finalidade da pessoa contratar um consórcio junto com a construtora? É que ela não vai precisar financiar. Então, hoje o financiamento é muito alto. Aí a pessoa contrata o bem pela construtora, o apartamento, e aí ela contrata o consórcio para que a hora que ficar pronto, ela tem que quitar o saldo devedor lá na construtora. Aí o que ela faz? Ela vai lá e quita com a carta do consórcio. Sai muito mais barato para ela. Aí, Cláudio, poxa, eu paguei 3 anos e não fui contemplado e já está para sair o ABITS. O que eu faço? Você vai lá, oferta o lance, contempla a sua carta e quita a construtora. Nesses 2, 3 anos que você pagou o consórcio, seu lance já caiu. Aquele lance lá que era de 55%, 60%,
já caiu aí para 40% ou até menos, dependendo do grupo que você contratou. Aí você pode dar um lance da própria carta, mais o lance do bolso. Você vai saber a média de lance, porque você já está pagando um certo tempo. Você tem como saber pelo seu aplicativo a média de lance, que você vai acompanhando todos os meses. Vai lá, oferta o lance e contempla. O laudo. O laudo, para que você precisa fazer o laudo? Para que serve o laudo para a construtora? Você vai precisar, tanto para a construtora quanto para a imobiliária. E a importância desse laudo. Quando você manda a matrícula, aí você contrata esse laudo, todas as administradoras têm convênios com empresas que fornecem o laudo imobiliário. E esse laudo dessas empresas é nível Brasil. Então, o consórcio você pode comprar em qualquer região nível Brasil, desde que não seja em área rural. Então, você contratou em São Paulo. Aí o consórcio vai te oferecer 3, 4 empresas agregadas a ele para fazer esse laudo. Você vai contratar ela, vai escolher qual delas é melhor, qual melhor te atendeu. Contratou, ela vai fazer o laudo para o consórcio. Se você está fora de São Paulo, está no Rio de Janeiro, está no sul do país, no Nordeste, é a mesma coisa. Ela vai ver a região que você está comprando um imóvel, ela vai ver as empresas que estão cadastradas com ela, que fornecem esse laudo imobiliário, e ela vai passar para você, cliente. Aí você entra em contato e vê qual empresa melhor vai te atender, tá bom? Aí você faz o laudo. Para que serve esse laudo? Vamos dar um exemplo aqui. Você contratou uma carta de 300 mil. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a avaliação desse apartamento ou da casa nova. Se a avaliação for 200 mil, ela não vai deixar você comprar, ela não vai deixar você pagar 300 mil num apartamento que vale 200. Então, esse laudo é importante para isso. Aí ela desfaz toda a negociação e vai te orientar. Procura o imóvel, porque esse imóvel aqui ele vale 200, a sua carta é 300. Aí, se você falar, não, eu quero esse apartamento, aí o que ele faz? Ela vai baixar para 200 mil, ela vai te liberar conforme o valor de avaliação. Tá bom, pessoal? Então tem que ficar atento a isso. Não adianta ela jamais vai autorizar 300 mil num bem que vale 200, tá bom? Então isso é para a sua segurança e para a segurança também da administradora, ou ela reduz o crédito. Então, por isso que é importante a avaliação. Então aqui finalizei as explicações, matrícula do imóvel, ITBI, ABITS, precisa ter o ABITS, da liberação da construtora, e esses projetos que as pessoas fazem no início da fase, né? Quando a construtora faz o lançamento. Então é isso. Para mais dicas aí, segue o Cláudio do consórcio. E agora eu vou para a segunda explicação, que é a parte imobiliária, que é aquele imóvel já pronto, né? Aquele apartamento já pronto, aquela casa já pronta, aquele imóvel comercial já pronto, que já existe há alguns anos no mercado. E a importância da avaliação, tá bom? Do lado de avaliação. Então me aguarde aí para o próximo vídeo, pessoal. Até mais.